Olá, turma. Então, a gente vai dar prosseguimento às aulas. A gente vai continuar falando sobre o continente asiático, né? Vamos dar agora uma focada, né, no sudeste e no leste da Ásia. Ok? Então, a economia do sudeste e do leste da Ásia, né, basicamente são os países como Japão, China e Coreia do Norte, né? Os países, vamos dizer, um pouco mais desenvolvidos. Então, eles têm um setor industrial desenvolvido, né? Continua, né, tradicionalmente também na cultura agrária, muitos desses países, principalmente a China, né, continua na área rural e eles têm, no caso, uma grande preocupação também, né, com o cultivo de arroz, a especialidade deles, né? Tanto que a maior parte da comida, né, no caso chinesa, inclui o arroz. Não só a chinesa, mas a Ásia como um todo. Okay? Então, China e Japão são potências globais. A China, né, é a segunda economia, maior economia, né, do mundo. Né? O Japão já teve nessa posição, mas acabou perdendo por alguns problemas, né, no caso que eles passaram, né, no caso, mas ainda continua sendo uma potência. Agora vem surgindo também alguns tigres asiáticos, tanto a Coreia do Sul e Singapura. Eles tiveram um rápido crescimento até 1990, começaram a industrialização, ser uma industrialização, né, ali, é, ocorrida justamente, né, porque eles queriam desenvolver a potência que existia na Ásia. Okay? Então, países também emergentes, como a Malásia e a Indonésia, também tiveram acelerado, né? Foram um dos últimos países dos tigres asiáticos a se industrializar, mas conseguiram chegar a essa potência e hoje se destacam aí pela economia também forte. Okay? Então, o Japão é a terceira potência econômica mundial, tem uma pequena área localizada no arquipélago, né? Basicamente 3.400 ilhas que compõem, né, o seu território. É um dos países, né, mais populosos também, não populosos, mas populoso, né, vamos dizer assim, com 127 milhões de habitantes. A maior parte mora em áreas urbanas e, né, a maior parte também tem um excelente padrão de vida. Tóquio com o maior aglomerado urbano, né, ou seja, uma grandiosidade de pessoas no mesmo local, né? E a religião basicamente dos japoneses é a religião budista. Né? Então, isso até mesmo botei ali, explica a disciplina e a submissão dos japoneses às classes sociais e aos políticos dominantes. Né? Basicamente são um povo que não reivindica tanto, não faz tantas manifestações, até porque já é culturalmente mais aceito. Você não vê tantas disparidades sociais, até porque eles têm um padrão de vida bom. Né? Eles têm estudos, têm uma saúde, têm qualidade de vida. Então, basicamente, não existe tanto tipo de problemas sociais nesse país. É claro que sempre existe um ou outro tal, mas não como, né, vamos dizer, os países daqui, né, no caso, subdesenvolvidos. Okay? Só que um dos problemas, né, dos japoneses são os terremotos e o vulcão, até mesmo porque onde eles ficam localizados, a placa tectônica que eles ficam localizados, né, existe ali também um choque. Então isso faz com que tenha terremotos e é uma área que também tem muitos vulcões. Okay? Então, até mesmo botei ali, são áreas de choque de placas e desdobramentos modernos que existem nesses locais. Que então o governo investe em tecnologia para reduzir os impactos. Então, desde a escola, né, até, no caso, quando se começa a trabalhar em empresas, eles favorecem, né, no caso, a treinamentos para terremotos, algum tipo de problema que existe, eles já têm, basicamente, já sabem como agir em casos de abalos, né, abalos no terreno. E o processo de modernização, né, de industrialização no Japão, começou lá na era Meiji, em 1868. Era uma família nobre que existia, até botei ali a foto da família.
que eles começaram a modernizar o país nos moldes capitalistas, ou seja, né, num sistema diferenciado do que existia antes, que era um pouco meio que um socialismo. Então eles investiram maciçamente na educação e nas indústrias de base, justamente o foco principal para que um país consiga, no caso, crescer, tanto economicamente como em outros sentidos também. Okay? Então, foi os Zaibatsus também, né? Foi a primeira família de uma indústria familiar poderosa que existia também, né? Começaram a ter alguns monopólios das indústrias, tanto vocês conhecem também, a Mitsubishi é um exemplo. E para apoiar a indústria houve um processo também militar. Começaram a apoiar a indústria e para, no caso, favorecer as indústrias, eles precisavam de matérias-primas. E isso foi um processo de militarização que ocorreu no Japão. Então o Japão começou a invadir territórios, vamos dizer, territórios na Ásia, em busca de matérias-primas para as indústrias do Japão. Então, a economia japonesa, né, foi o primeiro país da Ásia a se modernizar. Teve, no caso, a segunda revolução industrial conhecida por Revolução Meiji, né, saiu do estilo modelo feudal para a modernização industrial. Então, o capitalismo impulsionou as áreas de infraestrutura ao estímulo à atividade industrial que existia. O desenvolvimento necessitava de matérias-primas e novos mercados consumidores. Então, o Japão invadiu territórios como a Coreia e também Taiwan, que depois, né, hoje em dia, acabaram também perdendo esses territórios. Pós-guerra, teve uma recuperação econômica com auxílio financeiro dos Estados Unidos através do Plano Colombo, no caso, onde ocorreu um processo de modernização de educação, ciência, tecnologia e também infraestrutura. Em 2010, perdeu o posto de segunda economia para a China e teve uma recessão, gerando um déficit previdenciário, né, com alto custo, justamente porque a população envelheceu e também porque a mão de obra começou a ficar um pouco mais cara em relação a outros países da Ásia, né, que já estavam querendo se modernizar. Então o Japão, né, perdeu aí essa patente de segunda economia para a China. Okay? A agricultura que ocorre no Japão, 15% do território é aproveitado para agricultura, até porque são áreas, né, montanhosas que existem também nesse local, então acaba que eles não têm uma área muito grande para fazer a agricultura. Então eles desenvolvem mais, né, na atividade pesqueira, até porque o país, né, é circulado, né, pelo oceano. Então é favorecido por duas correntes marinhas, tanto fria e quente, e cria condições favoráveis para a concentração de grandes cardumes de peixe nesse local. Né? Tanto que vocês podem ver que a comida japonesa, né, é basicamente de peixes. Né? A maior parte de peixes cru, né, caso. Então as correntes de Kuroshio, quente, e a Ushio-Hivo, que é fria. A indústria de recursos minerais também é um país que necessita, né, no caso desses recursos, até porque é um país ali, muito carente em recursos minerais. Então, petróleo, ferro, são todos esses produtos importados. Né, e eles acabam pegando esse produto primário, né, transformando em produto acabado e exporta esse produto já industrializado. Então, toda a rede de transporte, telecomunicações, informáticas é sofisticada e permite a circulação de mercadorias, de pessoas, informações. Tanto que, no caso, no Japão, vocês podem ver, a circulação de pessoas ocorre através, basicamente, de todo o território tem metrô. Então, é muito difícil um japonês ter carro. Qualquer tipo de circulação que ele queira ter no território japonês, né, é facilitado pelo metrô que existe no local. Então atende às expectativas dele. E acaba que tendo um carro no Japão custa muito caro.
Então eles preferem, no caso, né, utilizar o transporte público. E a economia japonesa é dominada por grandes conglomerados financeiros, indústrias e também comerciais. Então tem Mitsubishi, acho que a Philco também é. Então tem várias marcas japonesas aí que até hoje, no caso, tem grande prestígio, né, e qualidade, que é a mais importante também. Então os problemas ambientais dos japoneses, eles conservam as suas florestas, que recobrem 60% do território, né, e eles, no caso, acabam importando essa madeira nobre dos países pobres, principalmente países africanos, e estimulam o desequilíbrio ecológico fora do seu país. Ou seja, eles são bonzinhos, né, no território deles, né, mas acabam importando essa madeira de outros países, né, e favorece o desmatamento, né, de outras áreas. Então, a poluição atmosférica foi reduzida pelos carros mais sofisticados, que acabaram tendo, né, no caso, filtros. Indústrias também colocam filtros. Tudo isso para que eles tenham, no caso, um ambiente, né, no caso, favorável, né, ao contrário da China, que, apesar dos japoneses também utilizarem máscara quase desde sempre, né, no caso, mas eles utilizam mais por uma forma de não contaminar outras pessoas com gripe, né? Já na China não, é justamente pelos poluentes que existem no ar. Tá ok? Então, vou dar um pausa aqui e depois a gente começa a falar sobre a China.